Bem-vindo a mais esta aula. Este é o quarto e último bloco de aulas de um conjunto que estamos trazendo sobre todo o processo de adolescer e de como se maneja um indivíduo que está nesta faixa da vida. Neste bloco, especificamente, vamos falar sobre a consulta propriamente dita. Sua finalidade, a importância do vínculo, os motivos da consulta, a lógica ou a logística do atendimento, dependendo de como você queira dizer, como ocorre a consulta com os pais, como ocorre a consulta apenas com o adolescente, como é que nós realizamos o formato de uma anamnese, de um exame físico, os cuidados que temos que ter neste momento de anamnese e exame físico, como é que é feita a apresentação das conclusões e da terapêutica que vai ser definida para os pais depois de fazermos a nossa conclusão, como é que ficam as dificuldades durante um atendimento e o manejo de algumas situações específicas, bem típicas dessa faixa etária. Esse é nosso objetivo nesse conjunto de aulas. A consulta com o adolescente tem muitas peculiaridades, mas também tem vários aspectos que são semelhantes a qualquer outra faixa etária. E o nosso foco nesta aula, obviamente, será apresentar apenas as peculiaridades no atendimento de adolescentes. E para não ficar muito cansativo, nós vamos dividir o conteúdo em 4 aulas ou 4 pequenos blocos de aulas, com objetivos bem claros em cada um deles. E eu sugiro que você busque assistir às aulas dos 3 blocos anteriores, porque eles dão um embasamento teórico que você vai precisar para entender as coisas, o porquê das coisas que eu estou apresentando agora. Feitas as introduções, vamos ao conteúdo que é o que interessa. Quando nós tratamos com criança, ou a consulta específica com criança, nós lidamos muito mais diretamente com os pais do que com a criança propriamente dita. É com os pais que nós buscamos as informações, é com os pais que nós orientamos, são eles que realizam a metodologia ou o tratamento que nós estabelecemos. E, no contrário, quando estamos trabalhando com adultos, todo este processo de relação é com o próprio paciente. Dificilmente ou pouca frequentemente os familiares vêm junto. E se vêm, estão apenas acompanhando. A consulta com o adolescente é um misto dessas duas coisas, desta metodologia envolvendo paciente e familiar. E exatamente aí que está o complicado da consulta com o adolescente. É poder fazer este equilíbrio entre uma consulta envolvendo só os pais e uma consulta envolvendo só o paciente. Tanto o adolescente quanto a família vão estar passando por um processo de grandes mudanças. O adolescente buscando a sua independização, buscando a sua identidade, e a família tentando se adaptar a este indivíduo que começa a tentar se afastar ou bater asas e voar do ninho, como a gente pode dizer. Sendo assim, a forma de conduzir a consulta com o jovem tem que levar em consideração, no mínimo, 2 coisas. A fase do desenvolvimento do paciente e da família e o contexto psicossocial envolvido. Isso sem falar, obviamente, na patologia em si e nas outras questões clínicas que aparecem. Mas esses 2 itens estão além de uma consulta. Frente a isso, vocês verão que a consulta com o paciente que está iniciando a adolescência vai ter um formato ou uma metodologia diferente daquela consulta com o adolescente que já está chegando ao final da fase, indo perto da vida adulta. O manejo será diferente, as preocupações são diferentes, o motivo das consultas difere e a própria estrutura da consulta vai mudar conforme o estágio de desenvolvimento do paciente. Tudo tem que ser adaptado caso a caso. E o terceiro elemento nessa tríade da consulta, primeiro é o paciente, segundo é a família, é o próprio profissional, com suas características e habilidades em definir, a habilidade que ele tem em poder definir como será a consulta, buscando o melhor resultado possível, mas também preparado para entender e saber lidar com o comportamento de um paciente que, nesta fase, costuma vir à consulta forçado pelos pais. Ele não vem por desejo próprio, a maioria deles, pelo menos, não. Eles vêm porque os pais estão solicitando, e eles chegam com muita má vontade. E um dos desafios é conseguir engajar este paciente no atendimento, na forma que ele colabore com a anamnese, com o exame físico,
para que você possa garantir obter os dados necessários para fazer o seu diagnóstico e que ele ponha em prática a terapêutica que você está estabelecendo. E um dos pontos importantes para que dê certo o atendimento adolescente é a gente entender como pensam, agem e sentem pacientes e famílias com adolescentes. E também o profissional vai ter que ter alguma habilidade com lidar com conflitos, com algum grau de tensão e até, digamos, dramaticidade que vão se expressar na consulta daquelas pessoas que procuraram atendimento. E ele deve definir, construir a sua abordagem, levando em conta a opinião tanto dos pais quanto dos jovens, pois assim que ele vai garantir um vínculo, ambos os lados, necessário para que as prescrições ou a orientação de conduta dada seja seguida. Se nós pensarmos em termos de finalidade, nós diríamos que a consulta com o adolescente tem uma finalidade muito semelhante ao de um lactente ou de um escolar ou um pré-escolar. Nós exercemos muito o papel de orientadores em diversos aspectos do desenvolvimento, auxiliando pais a identificarem fatores de risco, auxiliando a encontrarem a melhor forma de orientarem seus filhos em cada uma das etapas, além, obviamente, de resolver as questões objetivas que eles estão trazendo. A consulta foca na prevenção, na orientação de saúde, muito além de resolução dos problemas clínicos. Ela vai trabalhar com questões comportamentais, relacionais, psicológicas, familiares e muitas vezes nem percebidas pelo próprio paciente ou pela própria família, que caberá ao médico identificar aqueles fatores para tentar fazer prevenção de saúde. Alguns dizem que a adolescência é um período com bem poucas patologias clínicas. Eu até concordo. Dentro do conjunto de questões trazidas ou de motivos da consulta, são tantos outros elementos que as questões clínicas parecem em menor número. Aparentemente, eu acho que o adolescente tem sim as patologias clínicas convencionais, mas ele tem um outro conjunto de questões que ele traz à consulta. A Associação Médica Americana, em 1997, ela definiu mais ou menos, o que seria a rotina, qual seria a finalidade das consultas de rotina na adolescência, tanto para o adolescente quanto com as famílias. E ela colocou isso em 4 itens. Primeiro, reforçar a mensagem de proteção de saúde, ou seja, prevenção. Identificar adolescentes e jovens que estejam sujeitos a comportamentos de risco ou que encontrem em algum estágio inicial de algum distúrbio físico ou emocional. Ou seja, identificar patologias, mas também o que está por acontecer ainda, prevenção. Promover a imunização, fundamental, assim como na criança. E desenvolver um vínculo, vocês vão ouvir muito essa palavra nas minhas aulas, desenvolver um vínculo que favoreça um diálogo aberto sobre todas as questões de saúde. E nós vamos reforçar isso várias vezes, como esse vínculo é importante. Vale lembrar que adolescente nem sempre consegue ter a percepção ampla ou completa sobre os riscos das suas próprias atitudes, e isso também se nota com relação às percepções de estar ou não com algum problema de saúde ou sobre algum risco ou frente a algum risco. O profissional que se disporá a acompanhar o desenvolvimento da saúde, da vida de um adolescente, vai ter a oportunidade de exercer também um papel de tutoria, reduzindo assim inúmeros fatores de risco que potencialmente poderiam interferir negativamente de forma definitiva na vida desse jovem. Um exemplo, eles vêm à consulta muitas vezes por uma questão clínica simples, vamos supor uma infecção viral, mas se tu fizeres anamnese, como nós vamos propor mais adiante, tu acabas identificando que ele faz uso de drogas. E aquilo não é trazido à consulta. Se você não souber abordar esse aspecto, tu pode ter consequências a longo prazo bastante interessantes e preocupantes. Então, estes encontros entre profissional e paciente adolescente pode ser uma excelente oportunidade para estimulá-los a desenvolver uma melhor percepção do que estão vivendo, progressivamente se tornarem mais responsáveis pela própria saúde e conduzirem de forma mais saudável a própria vida. Este papel de tutoria é bastante válido, bastante importante e com um resultado preventivo muito importante, muito forte.
Mas vamos ver um pouco sobre os motivos da consulta. O que faz os adolescentes chegarem ao atendimento? As consultas costumam ser marcadas, na maioria das vezes, pelos pais, preocupados com alguma coisa. Mas o adolescente, já no estágio, geralmente no estágio um pouco mais adiantado, costuma ele mesmo poder marcar a sua própria consulta. Ainda mais quando ele tem essa liberdade sem que os pais saibam, né? Por exemplo, um posto de saúde, quando não depende de um pagamento ou algo que vai ficar registrado, eles acabam vindo com mais facilidade sozinhos. E nós podemos dividir os motivos da consulta em 3 blocos. Um seriam as questões bem específicas clínicas. Um segundo bloco seriam as questões de aprendizado e de desempenho escolar. E a gente poderia colocar um terceiro grande bloco, as questões emocionais, comportamentais, onde nós vamos incluir ali as dificuldades de relação com a família, as dificuldades de relações sociais e os questionamentos, as dúvidas sobre as questões de sexualidade. As questões clínicas trazidas pelos adolescentes são muito semelhantes às de uma criança ou de um adulto. E eu vou citar aqui para vocês quais são os pontos que são bem típicos da fase, que você não vai encontrar tanto numa consulta infantil. Então, o diferencial está nas perguntas sobre crescimento e desenvolvimento puberal e estatural, as variantes ou a variabilidade deste crescimento, do desenvolvimento tanto físico quanto desenvolvimento normal da puberdade, do corpo em si, preocupações muito com estatura, mais no sexo masculino, com a baixa estatura, as etapas da transformação puberal e se ela está acontecendo no tempo certo, preocupação de estar adiantado ou atrasado. Os rapazes vêm se queixando de ginecomastia, a questão do baixo peso ou do excesso de peso, obesidade, as questões de pele, como por exemplo a acne, síndrome metabólica, cefaleia, bastante comum, transtornos alimentares, que a gente podia citar anorexia, bulimia, vigorexia, desvio de coluna, problemas posturais, as questões osteomusculares, principalmente pelos exercícios, dores recorrentes, eles frequentemente vêm com dores e que boa parte delas não tem uma motivação, uma origem clínica, mas também trazem dúvidas e patologias relacionadas ao aparelho reprodutor como um todo. E aí vem infecções da genitália, problemas menstruais, varicocele, que não é uma queixa na maioria das vezes, mas a gente identifica a existência, fimose, dor testicular. E vale observar que muitas queixas ou dúvidas relacionadas ao corpo nem sempre surgem de forma clara nas consultas. Com frequência, eles expressam de forma não verbal, indireta. Por isso que o profissional deve sempre ficar atento a toda forma de comunicação para perceber ao longo da entrevista ou até mesmo do exame físico que está sendo realizado, se o paciente apresenta algum questionamento desse tipo. As inúmeras mudanças físicas fazem o adolescente questionar a normalidade da evolução do seu corpo. Dúvidas sobre a estatura, surgimento de mamas, aparecimento de menstruação, desenvolvimento do pênis, dos pelos, são bastante frequentes. Crie espaço na consulta para que esses aspectos venham à tona ou possam ser esclarecidos, possam ser comentados. Isso será muito útil para o desenvolvimento deles. As questões ligadas ao aprendizado e desenvolvimento escolar habitualmente surgem por interesse da família, ou então por uma solicitação da escola. Normalmente, nós podemos dizer que elas estão ligadas a 3 aspectos: clínicos, má nutrição, problemas de sono, entre tantos outros, problemas cognitivos, como por exemplo, transtorno de déficit de atenção, um déficit cognitivo propriamente dito, uma dislexia e outros tantos, ou questões emocionais, como ansiedade, depressão, fobias. E para abordar e ter melhor entendimento dessas questões, será bastante válido, frequentemente nas consultas com esta queixa, será bastante válido fazer um contato com a escola. E o profissional terá o apoio, então, dos profissionais da educação que vão lhe trazer dados bastante ricos para o diagnóstico. E o último bloco seriam as questões emocionais e comportamentais. E neste tópico de questões emocionais e comportamentais, são preocupações, às vezes, da família, outras vezes do próprio jovem, que envolvem dificuldades na relação familiar, dificuldades de relação social, ansiedade, baixa autoestima, apatia,
sintomas depressivos ou fóbicos, ideação suicida, que deve ser investigado, agressividade e autoagressão, indícios de desvio de conduta, envolvimento com drogas. Porém, mais frequentemente, dificuldades emocionais não aparecerão de uma forma espontânea na consulta. Caberá ao profissional ficar atento ao não verbal que eu já citei, aqueles sinais indicativos que algo nesta área possa ter, para que possa conduzir a consulta de forma que os dados necessários para o diagnóstico apareçam. E dentro deste último bloco, um dos pontos importantes, com certeza, é a questão da sexualidade, que vão desde dúvidas sobre a normalidade do corpo, os desejos, preocupação com seus primeiros contatos físicos, com seus sentimentos, com as desilusões nesta área, a prática sexual em si, a questão preventiva ou os riscos nesta área, e questionamentos sobre a questão da identidade sexual. E novamente aqui, com frequência, essas dúvidas e preocupações não vão surgir de forma espontânea. Cabe ao profissional estar atento aos indicativos, ao não verbal, de que este tópico deve ser abordado. A disposição ou facilidade do paciente em conversar sobre esses tópicos vai aumentando, obviamente, conforme ele vai amadurecendo, conforme o processo de adolescer vai evoluindo. Numa fase mais adiantada dessa maturação emocional, o adolescente tende a abordar de forma mais espontânea esses aspectos. Mas para que esses pontos sejam abordados em consulta, será muito necessário a velha palavrinha que eu venho citando, que é o vínculo, a confiança no profissional. Quando há esta confiança, eles conseguem trazer assuntos que são tabus de uma certa forma, que eles não querem dividir com muita gente, ou não querem quase que dividir. Então, quando um profissional é atento, envolvido e interessado em ajudar seus pacientes, por meio de técnicas adequadas, certamente ele vai identificar e vai conseguir que esses pontos todos sejam trazidos numa consulta. Mas vamos entender um pouco sobre a lógica do atendimento no que diz respeito aos participantes ativos da consulta. O entendimento, como eu já falei de muito do que eu estou falando agora, está mais detalhadamente explicado em aulas anteriores. E para essa parte da lógica do atendimento, as aulas sobre características comportamentais do adolescente e comportamento das famílias com filhos adolescentes trazem este conteúdo para entender o que eu vou explicar logo a seguir. Atender adolescente significa lidar com um grupo heterogêneo de indivíduos, com características próprias que variam conforme a faixa etária, o gênero, o grupo familiar, o grupo social, de amizades, a família estendida, que estão inseridos nessa história toda. Sendo assim, a entrevista não deve obedecer aquele formato rígido ou pré-estabelecido igualzinho para todos os pacientes. Ela deve ser construída à luz dos dados que você vai obtendo conforme vai fazendo a consulta. Você vai reelaborando, construindo essa consulta caso a caso. Nós vamos estar lidando com indivíduos em busca da identidade, da independência, que não desejam mais ser tratados como criança, mas também com pais bastante preocupados com as consequências desse processo de independização. Então, de um lado, um jovem querendo ser independente, do outro lado, os pais não querendo que esse jovem seja independente pelos riscos que eles visualizam. E uma das funções do profissional é auxiliar este conjunto, essa dupla, família e adolescente, a passarem por essa transição entre uma consulta centrada nos pais, que é típico de uma criança pequena, para uma consulta centrada no paciente, que é típico de uma consulta de adulto. Por isso, o formato da consulta deve valorizar tanto a participação do paciente quanto a dos pais. E o equilíbrio da participação de cada lado, este é uma grande habilidade que o profissional deve desenvolver. É a necessidade de saber balizar, equilibrar de forma precisa a participação de cada um dos lados. Porque ambos os lados têm muita relevância. Há dados que só os pais têm. E há dados que só o paciente tem ou que tu precisa ouvir a visão do paciente sobre aquilo. E para isso você deve buscar inserir o paciente em todos os diálogos.
os pais vão tender a responder na frente. Não tem importância. Ouve o que os pais têm a dizer, no que eles acabam de falar, se volte ao paciente e pergunte de novo. Eu quero ouvir a tua opinião. Eu quero ouvir a tua visão dos dados que eu estou te perguntando. E se os pais demonstrarem algum tipo de desconforto com isso, tranquilize-se. Olha, acho que é importante ouvir a opinião dele. Mas que bacana que vocês estão trazendo esses dados todos, é importante que vocês tragam, mas eu creio que talvez seja importante também ouvir a opinião do paciente. Entendeu? Contemporizem, mas vão aos poucos mostrando para esses pais, esses responsáveis, que ouvir o paciente também é bastante importante. Mas mesmo que a independização seja um forte objetivo do adolescente, o contato com os pais será indispensável para obter todos os dados da história clínica e pregressa do paciente. São eles que conhecem o filho em todos os aspectos biológicos, psicológicos e sociais. São eles que sabem sobre o pré-natal, são eles que sabem sobre as doenças que o filho teve, os tratamentos que fizeram, são eles que conhecem a família com as patologias da família, né? Mas também são eles que vão fazer um contraponto entre aqueles dados que o paciente traz e os dados pela visão dos próprios pais. Não é incomum que o paciente disfarce e conte uma história que não é exatamente a verdadeira. Assim como não é incomum a visão dos pais ser um pouco exagerada e o paciente ter outra visão. Por isso, ouvir os dois lados, como eu estou reforçando bastante, é importante. E outro ponto-chave da participação dos pais está no fato de que o paciente adolescente ainda é dependente dos pais e são eles que vão colocar em prática a terapêutica, vão realizar os exames, vão poder ver o plano de saúde, pagar essas coisas todas. Então não tem como a gente tirar os pais fora total, a gente tem que valorizar também. E vão ser eles, na maioria das vezes, que vão garantir que a conduta seja realizada. Às vezes os pacientes não querem realizar a conduta e os pais vão conseguir pôr esta conduta em prática. Então, reforçando, mesmo que esteja num processo gradual de perda da dependência, ou seja, de independência, ou que os pais estão gradativamente já não sendo tendo tanto acesso a coordenar a vida do filho, eles ainda são os responsáveis pelos cuidados. Portanto, nós vamos ter que valorizar esta parceria entre profissional e pai, entre profissional e filho. A intensidade da participação dos pais vai variar conforme o estágio de desenvolvimento do paciente. Pacientes mais infantis ou no início da adolescência vão precisar muito mais da participação dos pais. Pacientes em estágio mais adiantado da adolescência vão precisar menos da participação dos pais. E este é um processo gradual. Cabe ao profissional identificar aonde ele está, em que momento está isso aí. Por isso a dificuldade do atendimento. Mas o grau de participação da família também tem alguma relação com o tipo de atividade médica. O atendimento clínico em consultório, uma consulta de rotina, é diferente de uma consulta em emergência. A participação dos pais nos dois ambientes é diferente. Da mesma forma, uma consulta que tem envolvimento com algo cirúrgico, também é uma participação dos pais é diferente. Então essas diferenças todas que eu estou citando, que vão embasar o grau de atividade ou participação do jovem ou dos pais numa consulta. E para tudo isso, tem a questão do vínculo, que eu já falei tantas vezes, e eu vou reforçar e reforçar. Nas aulas anteriores que eu já citei para vocês, eu explico mais detalhadamente a questão do vínculo e do sigilo. E um dos elementos indispensáveis à construção do vínculo é transmitir ao paciente adolescente que você está ali para auxiliá-lo a encontrar a melhor forma de resolver as suas questões, respeitando a sua forma, ou seja, a forma do paciente de ser, pensar, e que ele terá total sigilo das informações fornecidas na consulta. Mesmo quando você for atender em uma situação clínica pontual, tipo, o paciente veio por um quadro agudo de pneumonia, crise de asma, você deve tomar alguns cuidados no manejo do paciente adolescente para que ele colabore na anamnese, com o exame físico e garanta adesão ao tratamento proposto. Na construção desse vínculo, que eu estou insistindo tanto, independente das circunstâncias do atendimento, seja ele pontual, momentâneo, emergência ou uma revisão rotineira,
nós temos que conduzir a consulta com a cordialidade necessária para que o paciente se perceba valorizado e também participe, exercendo sua proatividade. Ele tem que perceber que é ele o centro e ele está conduzido de certa forma ou está fortemente participando na construção daquele atendimento. A acolhida, quando ela é mais impessoal, um pouco mais inflexível e que impõe algumas exigências, normalmente tende a afastar o adolescente, a dificultar a resposta, a resolução dos casos. Não é raro o pediatra ter que atuar enquanto mediador, apaziguador de conflitos. Para isso, necessitará se dirigir tanto ao paciente quanto aos familiares de forma empática. Palavrinha, empatia. De poder se colocar no lugar do outro, sentir o que o outro está sentindo, entender o que o outro está entendendo. Poder estar preparado para se envolver, para resolver aquilo. De uma forma assertiva, sincera, sempre esclarecendo dúvidas e orientando. E a questão do sigilo é fundamental. E se nós formos pensar dentro da lógica, podemos dizer que o sigilo ele tem que ser garantido da forma mais ampla possível e ele só deve ser quebrado em situações que apresentam risco à saúde do paciente ou quando as atitudes desse paciente possam pôr em risco a saúde de outra pessoa. Esta é a ideia geral da questão do sigilo, de quando ou não quebrar o sigilo. E aí eu vou colocar para vocês podem dar um print na tela para copiar depois, as situações em que o sigilo deve ser interrompido ou deve ser mantido, de acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria, pelo Departamento Científico de Adolescência. Anotem ali, eu acho que vale a pena entender. E quando você está frente a uma situação que você necessita quebrar o sigilo, você precisa relatar algo para a família que o paciente não gostaria que fosse relatado, não dá simplesmente para pegar e contar para a família. Eu brinco, não dá para pegar o telefone depois da consulta e dizer: alô, fulano, seu filho está fazendo tal coisa. Não, a coisa não pode ser dessa forma. Você tem que primeiro preparar o terreno com o paciente. Você vai dizer para o paciente: olha, este dado, esta situação, isso que nós estamos concluindo aqui, não pode ficar só entre nós dois. E dá explicação. Justifica para o paciente por que o sigilo deve ser quebrado. E aí você, junto com o paciente, vai organizar ou vai traçar a estratégia para ser contado para a família. E se o paciente se opor, trabalhe o máximo que você puder para quebrar essa oposição. E você só vai passar por cima dessa oposição quando realmente você esgotou todos os argumentos e precisa dizer. Você vai dizer para o paciente: bom, infelizmente, tentei argumentar, não consegui, tu estás irredutível, mas profissionalmente, pela ética médica, eu preciso contar para a família. Então isso não quebra o vínculo, porque ele está sabendo que tu vais contar e ele entende, ele pode até estar chateado, mas ele está entendendo a situação. Uma forma também legal de ver é para quem ele quer que conte. Eu preciso quebrar o sigilo. Muito bem, nós vamos contar para quem primeiro. E ele às vezes escolhe quem é a pessoa da família que ele se sente mais à vontade e a partir dali a coisa se estabelece com mais facilidade. Muito bem, então vamos ver um pouco sobre o formato do primeiro atendimento, a primeira consulta com o adolescente. Eu costumo dizer que a razão ou o motivo, o principal objetivo da primeira consulta é garantir a segunda. Excetuando casos de algumas patologias bem pontuais, como por exemplo uma amigdalite, uma virose sazonal, uma gastroenterite, boa parte das consultas com adolescentes necessitarão ter vários encontros para definição do diagnóstico, da conduta e acompanhamento para ver se a coisa se resolveu como deveria. Então, a primeira consulta terá um papel importante na formação lá vem a palavra de novo, do vínculo que é necessário para que o paciente retorne à consulta. Se na primeira consulta não conseguir iniciar construindo esse vínculo, o adolescente vai boicotar e vai tender a não retornar. Como neste primeiro atendimento nós não possuímos qualquer dado referente ao paciente e aos seus familiares, a primeira consulta inicia com a presença de todos. Eu costumo brincar que eu abro a porta e chamo, entra quem vier. Se entrar tio, pai, cachorro, periquito, papagaio, vem todo mundo. Né? Porque tu precisa dos pais e dos responsáveis para ter dados da história pregressa.
Mas mesmo com os pais presentes na consulta, como eu já disse anteriormente, devemos buscar inserir o paciente ativamente em toda a coleta de dados. Isso é importante, por isso que eu estou sendo tão repetitivo. Transmitir a ideia da importância de ouvir a sua percepção, a sua forma de trazer os dados e não só dos pais, que é importante. Por isso que eu estou sendo repetitivo. Normalmente essa primeira consulta é dividida em 3 etapas. Uma primeira etapa, um primeiro bloco da consulta, é com o paciente e com os responsáveis. A segunda parte da consulta, nós vamos buscar ter um momento de atendimento só do paciente. E num terceiro momento, nós vamos novamente trazer os pais para fazer a devolução daquilo que nós concluímos. Neste primeiro momento, com todos, nós vamos ouvir os questionamentos, as preocupações dos pais, do próprio paciente e vamos realizar a anamnese coletando os dados da história atual e passada. Dados que são necessários com a presença dos pais. Terminada essa etapa, devemos propor aos pais e ao paciente a possibilidade de ficarmos a sós com o paciente, para uma conversa mais privada e realizarmos o exame físico. Nem todos os pais concordam ou demonstram tranquilidade em permitir que façamos essa consulta só com o filho ou com a filha. E nem todo paciente se sente autônomo o suficiente ou preparado o suficiente para ficar sozinho em consulta. Novamente, é a questão do equilíbrio, do sentir a situação. Caberá ao profissional ter a sensibilidade de perceber se é ou não possível ter esse momento a sós com o paciente. E se por acaso ele perceber que não pode, ele deve respeitar, porém, ele vai incluir no seu plano de trabalho a elaboração ou trabalhar esta independização para que gradualmente ao longo da sequência de atendimentos, que ele vai fazer esse acompanhamento a longo prazo do adolescente, ele vai então auxiliando tanto o jovem quanto a família a terem essa desvinculação, essa dessimbiotização, digamos assim. E o que fazer caso não haja a concordância dos pais ou do paciente? E isso, ou então que você percebe um claro desconforto em aceitar. Às vezes existe a aceitação verbal, mas você percebe que a coisa, o não verbal está dizendo outra coisa. Muito bem, não faça. Na hora do exame físico, você vai fazer o exame físico colocando os pais numa posição onde ele não enxergue o corpo do filho. Porque é muito necessário a questão da privacidade, que eu já citei nos vídeos anteriores. Então o adolescente não gosta, na maioria das vezes, os adolescentes não gostam de expor o corpo para os pais. Então você não vai fazer o exame físico, examinar genitália, por exemplo, com os pais olhando. Você cria uma forma, ou os pais ficam de costas, ou você coloca um biombo, alguma coisa que impeça a visualização dos pais, que isso dará mais conforto ao paciente. Mas cabe lembrar que tem situações em que isso não é possível. Um paciente com déficit intelectual, por exemplo, não tem como você ficar sozinho em consulta, né? Porque é a incapacidade dele de responder, né? Ou talvez um paciente com distúrbio psiquiátrico também, então não seja possível você nos primeiros momentos ficar sozinho com ele. Havendo a aceitação dos familiares de que ocorra esse momento a sós com o paciente, você vai aproveitar esse momento para algumas tarefas. Uma delas é refazer a anamnese ou revendo os itens com o paciente na visão dele. Segundo é buscar os dados de anamnese que não se costuma pedir na frente da família, com questões bem pessoais do indivíduo. E você vai fazer também ali o exame físico. Os dados de anamnese que se costuma buscar nesse momento são referentes às relações pessoais, sociais, interfamiliares, às relações afetivas, dúvidas e perguntas ou assuntos relacionados à sexualidade. É nesse momento também que você vai fazer o exame físico, já que a maioria dos jovens vai preferir ser examinado sem a presença dos pais. Mas sobre o exame físico nós vamos comentar mais adiante, especificamente. Alguns pacientes aceitam ficar sozinhos, mas você percebe algum grau de desconforto. Claro, isso é comum, e quanto mais jovem é o paciente, mais no início da adolescência estiver, mais desconfortável ele fica. Se você está notando esse desconforto, utilize aquele momento para tentar esclarecer a necessidade daquilo, conversar com ele sobre a importância daquele momento.
Mesmo que você não fique muito tempo, só alguns minutos, ou faça só algumas perguntas, você vai ajudando o paciente a construir essa independização, a se sentir à vontade. E quanto mais vínculo ele tiver contigo, mais fácil vai ser dele querer ficar sozinho e poder realmente conversar. Sendo assim, a questão novamente de adaptação, caso a caso. O tempo da consulta com cada um dos blocos que eu estou citando vai depender da evolução de cada paciente. Devemos ter em mente que promover a independização não significa interromper o diálogo ou enfraquecer a relação entre pais e filhos. Devemos sempre estimular que os nossos pacientes dialoguem, interajam cada vez mais com os pais. Mas dialogar e interagir não significa seguir sendo dependente ou pensar igual a. Então é essa construção que a gente pode auxiliar com o tempo com o jovem. Mas, obviamente, eu vou repetir, depende de cada etapa que o paciente e a família está para a gente saber como lidar com esses aspectos. Feita a entrevista com os pais, feita a entrevista só com o paciente, feito o exame físico, você vai então partir para o terceiro bloco, que é a devolutiva para os pais. Só que antes de chamar os pais, primeiro, com o paciente, faça com ele a devolutiva. Ou seja, explique para o paciente aquilo que você concluiu e o que você vai apresentar para a família. Isso tem no mínimo 2 objetivos. O objetivo número 1 é garantir neste diálogo que nada que vai ser dito está contra a vontade do paciente. Olha o sigilo, que é importante. E o número 2 é você colocar o paciente ativamente na construção daquela conduta. Feito esta abordagem, ou seja, expondo isso, tendo exposto isso para o paciente, você vai chegar a uma conclusão, aí sim, você chama a família e você então apresenta aquilo que você combinou com o próprio paciente que será apresentado. E existe uma situação que é do paciente vir sozinho à consulta. Nesse caso, cabe ao profissional avaliar a necessidade de solicitar a presença dos pais para um encontro posterior, a fim de apresentar a conduta, apresentar as suas conclusões. Sempre respeitando o direito do paciente ao sigilo das informações e sempre conversando com o paciente, explicando desta necessidade. Não podemos esquecer que os pais são os responsáveis legais pela saúde dos filhos menores de 18 anos. Terminada esta primeira consulta, nós temos que perceber que o formato e a frequência com que ocorrerão outras consultas vai ser definido conforme o andamento e as conclusões deste primeiro encontro. Então, é o primeiro encontro que vai determinar, que vai balizar como serão os próximos. Frequência, intensidade, quem participa, quem não participa. O que eu falei até aqui, então, encerra ou fecha a primeira aula deste quarto bloco sobre a consulta do adolescente. Vejo vocês logo mais na segunda parte.